Irmãos, então hoje nós estaremos iniciando o capítulo 5 de 1 Coríntios. Eu vou pedir para a Valquíria então fazer a leitura, tá? 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Nova, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem anda ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Amém, meus queridos. Eu vi ali que o Gabriel postou uma mensagem falando que esse texto é polêmico. E realmente, tem bastante coisa aqui que é polêmica nos nossos dias. Esse a gente vai entrar em algumas dessas coisas, como eu já comentei até no culto ontem, sobre disciplina, como que é a disciplina cristã. Aqui tem outros argumentos também que é polêmico, que é usado contra a disciplina, é muito usado no meio evangélico nos nossos dias, que ele é totalmente incabível, na verdade, e a gente vai abordar isso daí também. Tá, mas começando aqui então, relembrando então, nós acabamos na semana passada o capítulo 4, onde o apóstolo ali, ele terminou ali o assunto das divisões, né? Ele pegou o capítulo 1, 2 e 3 ali sempre de uma forma cristocêntrica, apontando para o nosso Senhor, que não era ali as celebridades, não eram os pregadores, não era a sabedoria do mundo, mas era sempre Cristo. Que o apóstolo Paulo pregou o evangelho ali com simplicidade, sempre, né, focando em Cristo. Cristo é sempre o tema principal da pregação do apóstolo Paulo. E interessante como nós terminamos no capítulo 4 na semana passada, é uma forma bem interessante, como uma forma já que Paulo estava preparando para introduzir um assunto muito delicado, que trata aqui no capítulo 5. Então, Paulo termina o capítulo 4 dizendo que iria vê-los para corrigi-los com a vara, ou iria com o espírito de mansidão. E é interessante que Paulo termina o capítulo 4 dessa forma, para começar um capítulo 5, onde ele trata de um assunto bizarro. Um irmão ali que estava com um pecado bem bizarro, e assim ele começa aqui o capítulo 5, tratando desse assunto que precisava de disciplina, que precisava de correção. O capítulo 5 é um capítulo curto, mas de extrema importância para os nossos dias, irmãos. Aqui Paulo nos fornece como tratar com pecados extremamente escandalosos e pecados não arrependidos. Pessoas que estão na igreja que não se arrependem dos seus pecados. Como que a igreja deve agir nessa situação, no caso? O que fazer na igreja se um irmão estiver em pecado e não se arrepender?
E se o pecado for extremamente escandaloso, a ponto de estar afetando ali a reputação da igreja, qual que seria a nossa reação? Qual que seria a reação da igreja? Paulo trata de duas coisas aqui. Primeira, do pecador que deveria se arrepender, mas continuava ali pecando, que era o caso aqui, né, do pecado que a gente vai tratar em seguida. E também, em segundo, o que a igreja deveria fazer neste caso. Paulo não fala apenas do pecador que continuava pecando e que precisava se arrepender. Paulo trata também da omissão que estava acontecendo ali em Corinto. E aqui, como eu disse, um capítulo curto, mas de extrema importância. O que é a disciplina cristã? Ela foi esquecida, meus queridos, em grande parte das igrejas evangélicas dos nossos dias. E nós vemos a consequência do que tem virado a igreja nos nossos dias. E por se esquecer da disciplina bíblica na igreja, a igreja moderna hoje virou um grande circo, onde tudo pode. Por isso que nós vemos tantas coisas bizarras acontecendo na igreja, tanto entretenimento, tanta coisa que não deveria estar acontecendo, eles encobertam tantas coisas também, porque ali o que eles querem, na verdade, é atrair pessoas a qualquer custo. Então, com essa ideologia que eles têm nos dias de hoje, a igreja perdeu totalmente o senso de disciplina. Ao ponto desse texto, como o Gabriel disse, um texto muito polêmico, onde muitos ali questionam, justamente porque eles vivem uma outra realidade, e não a realidade bíblica, e não o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo 5. O capítulo 5, meus irmãos, é muito importante. Então, nós vemos aqui no versículo 1, né, nos relata um acontecimento extremamente escandaloso. E não apenas, né, nós diremos não apenas para aquela época, mas também para nós. O negócio era tão cabeludo ali, era tão radical, que não seria um escândalo apenas para aquela época, mas para nós e qualquer época também, que era algo realmente assim que a gente não vê nem nos dias de hoje acontecendo isso. E para começar a falar sobre o assunto, Paulo inicia com a palavra grega holos, que quer dizer realmente. Isso para afirmar um fato real que estava acontecendo e também era de conhecimento de todos. Na minha tradução, aqui, diz assim: geralmente se ouve, né? Geralmente se ouve. No original do grego, né, que usando a palavra rolos ali, o sentido seria mais ou menos realmente foi noticiado. Ao invés da minha tradução que geralmente se ouve, que é parecido, geralmente se ouve, o mais próximo eu diria que seria realmente foi noticiado. O que tinha sido realmente noticiado? Antes de Paulo dizer o que era, ele demonstra sua indignação, dizendo que há entre vós imoralidade tal que nem há entre os gentios. Está acontecendo um negócio ali em Corinto que não acontece nem lá fora, nem no meio dos mundanos, dos bárbaros, dos gregos, dos gentios, nem no meio dessas pessoas acontece, de tão cabeludo que era o pecado que estava acontecendo. Ou seja, o que uma pessoa da igreja estava fazendo, nem as pessoas do mundo faziam. E aqui eu tenho que concordar aqui plenamente com o apóstolo Paulo. Por exemplo, se nós olharmos vários tipos de pecado, mentir. Mentir é pecado. Mas é possível alguém mentir na igreja? Sim. Eu acho que se alguém falar uma mentira na igreja, a gente fala, a pessoa mentiu ali. Não é algo tão sério. Claro que é um pecado, nós não estamos incentivando, né? Então não é porque tem pecadinho e pecado, não existe isso, é pecado da mesma forma. Só que não é uma coisa tão escandalosa. Se uma pessoa comete, às vezes, um erro, uma falha, né? E ali a gente fala, uma pessoa mentiu, ok, né? Mentiu, né? Enfim, não é algo tão escandaloso, né? Agora, o que estava acontecendo aqui é algo realmente que escandalaria a gente até nos dias de hoje. É algo que é difícil acontecer. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, eu nunca, na verdade, vi na minha vida. Eu acho que eu nunca vi. Eu não sei se os irmãos, né, já viram algum caso desse,
mas eu particularmente, assim, eu nunca vi isso na minha vida. E, na verdade, eu acho que assim, eu nunca vi, mas eu também acho que eu nunca nem ouvi falar uma pessoa que cometeu isso. E o que é essa coisa tão macabra que estava acontecendo ali na igreja de Corinto? Paulo nos diz: haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O texto aqui, irmãos, diz que era uma mulher, né? É a mulher do pai. No caso, a madrasta não era a mãe, né? Obviamente, porque se fosse a mãe dele, ele diria a mãe dele. Alguém estava tendo um caso com a mãe. Mas então aqui nós vemos que no caso não era a mãe dele, era a mulher do pai, provavelmente porque a mãe dele tinha morrido e o pai dele casou de novo e o rapaz ali estava tendo um caso com a mulher do pai dele, né? Eu percebo que a maioria dos teólogos tratam o assunto aqui como um incesto. E aqui é algo até que eu fiquei pensando, né? Assim, até pela talvez a minha ignorância no português, eu não tinha uma ideia certa da palavra incesto com relação entre. Na verdade, o que eu pensava era sempre incesto entre relação entre pai e filho ou irmãos, né? Mas aí eu dei uma olhadinha aqui, né? Eu dei uma olhadinha no meu dicionário e a definição de incesto é relacionamento sexual ou afetivo entre parentes, especialmente entre pais e filhos. Aqui fala, ó, especialmente entre pais e filhos, ou entre irmãos e irmãs. E diz mais aqui, entre pais e filhos, irmãos biológicos ou adotivos. A lista, na verdade, ela é bem mais longa, segundo o dicionário. Parentes, né, podem ser tios, primos, mas o dicionário diz assim, dessa forma, especialmente pais e filhos e irmãos, né? Esse especialmente, ele dá aqui uma ênfase maior quando se trata de pais e filhos. Isso porque, obviamente, é mais escandaloso quando acontece alguma coisa entre pais e filhos e irmãos, né? E Paulo nos diz que esse tipo de imoralidade não é comum nem lá fora. Ou seja, nem os bárbaros, nem os gentios, nem as pessoas do mundo, não é normal, e realmente não é. Mas estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma pessoa que estava tendo um caso com a mulher de seu pai. E o versículo 2, Paulo nos mostra como a igreja estava encarando o assunto. E contudo vocês estão ensoberbecidos. Olha só, estava acontecendo isso na igreja e Paulo diz que eles estavam cheios de soberba ainda, por tudo que nós já estudamos no capítulo 1, 2, 3 e 4 ali, nós vemos. E estava acontecendo isso e vocês ainda cheios de soberbas. E nem se lamentaram pelo que aconteceu. Eles não estavam nem se lamentando pelo que estava acontecendo na igreja. E Paulo continua no versículo 2 mesmo, já proferindo uma sentença para que fosse tirado no vosso meio quem tamanha aberração pratica. Que é bem forte que Paulo está dizendo. E no versículo 3, ele mesmo, ausente, porque ele não estava lá, diz que estava presente em espírito e já sentencia o autor de ato tão abominável. Do versículo 4 em diante, alguns dos fatos aqui importantes, Paulo não sentencia apenas no nome, ele não sentencia no nome dele. Ele diz, no nome do Senhor Jesus. Ele, no caso, não estava presente, mas estava presente em espírito. Ele diz, no nome do Senhor Jesus e também no poder de Jesus. Interessante aqui vermos, irmãos, que no mundo espiritual, até os anjos não sentenciam ou não repreendem, Nós vemos em Judas, no capítulo 1, no versículo 9, que diz o seguinte, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se apenas a declarar, dizendo o seguinte, o Senhor te repreenda. É interessante como Paulo segue dessa mesma linha, e aqui nós vemos que Paulo não sentencia no nome dele.
Ele confia totalmente no Senhor e ele faz o quê? Em nome de Jesus. Ele era um apóstolo, né? Então nós vemos aqui que a autoridade dele, ele não tinha autoridade para repreender, para sentenciar, né? Da mesma forma como eu citei aqui, que o arcanjo Miguel não tinha autoridade para repreender, né, o inimigo, o diabo. E aqui ele fala no nome de Jesus. E depois ainda ele repete, não somente no nome de Jesus, mas também no poder de Jesus, enfatizando que é no nome e no poder do Senhor Jesus. Ou seja, em nome de Jesus e no poder do Senhor Jesus. Vamos entender, irmãos, o que estava acontecendo aqui. Paulo não estava presente, né? Ele estava aqui apenas em espírito. E ele pede ali para os irmãos, membros da igreja, que executassem a sentença ali, né? E que ele estava dizendo aqui. O que era essa sentença? Se nós lermos aqui o versículo 5, nos mostra o que era essa sentença. A sentença era: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui há algo que muita gente pergunta: o que seria isso aqui, irmãos? O que seria entregar alguém para Satanás? Era a exclusão dessa pessoa da igreja. Era isso que Paulo está dizendo, entregar a Satanás, excluir a pessoa do corpo de Cristo, né? Ela deixar de ser membro da igreja, onde a pessoa ela é devolvida ao reino das trevas, onde Satanás reina. E é justamente por isso que Paulo diz: entrega a Satanás. Isso é muito sério, irmãos. É uma coisa muito forte, uma coisa muito séria. Você que faz parte do corpo de Cristo, imagine, você que um dia foi incluído no reino de Deus, e aí você é excluído do corpo e não faz mais parte do povo de Deus e da igreja de Cristo. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, vai ficar mais claro, né? É importante nós entendermos algo aqui, pois algumas pessoas acham que Paulo ele foi mal, né, em fazer essa sentença. Nossa, que maldade do apóstolo Paulo em fazer isso. Hoje a gente vive num mundo tão politicamente correto que muitos acham, nossa, que coisa, né? Eles olham para textos como esse e ignoram. Tipo assim, o irmão pecou, então nós vamos entregar ele para Satanás. Não, o que é isso, né? Isso é um absurdo, né? Notem, irmãos, que o próprio versículo 5 diz o porquê que era necessário fazer isso. Olha bem, né? Tem um motivo. E Paulo fala, ele foi sim entregue a Satanás, a fim de que seja salvo no grande dia. Então ele foi entregue com um motivo aqui. Na verdade são dois, eu vou explicar o segundo aqui. Um deles é a fim de que seja salvo. Mas espera aí, ele é excluído do corpo de Cristo com o objetivo de que seja salvo, né? É importante a gente entender, né? Ou seja, Paulo fez isso aqui para que ele fosse considerado um mundano, né? Excluído da igreja, para que talvez ele ficasse envergonhado e se arrependesse do seu pecado. Tem muitas pessoas, meus queridos, que afirmam, aqui a gente já pode aprender uma lição muito interessante, muito importante para a gente aprender aqui com esse texto. Tem muita gente que afirma em nossos dias que uma vez que a pessoa cai na fé, é impossível ela voltar. Ou seja, teve um tropeço grande e ela não volta mais. Tem muita gente que afirma isso. Que é impossível um verdadeiro cristão ir para o mundo e talvez depois voltar. Né? Muitos afirmam isso. Aqui nós vemos que Paulo diz que uma pessoa entregue a Satanás, mesmo tendo sido da igreja aqui, como ele fazia parte da igreja de Corinto, ela pode ainda ser salva. É isso que o apóstolo está dizendo. Ela pode ser excluída, ela pode se envergonhar, se arrepender depois e voltar e ainda ser salvo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ou seja, esse fundamento de que uma pessoa ela é cristã, hoje ela teve um tropeço, eu desviei da igreja por um tempo e depois volta, ela não pode voltar nunca mais. Né? Se fosse assim, Davi teve um tropeção, né? Mandou matar Urias,
né, para ficar com a mulher dele, 2 pecados terríveis, né? Então ele não voltaria nunca mais, né? Então, esse tipo de afirmação, irmãos, não tem base bíblica nenhuma. E existe pecado para todo tipo de pecado, perdão para todo tipo de pecado, né? Somente para a blasfêmia do Espírito Santo que não há perdão. Então nós vemos aqui, né, que o que Paulo está dizendo, essas afirmações que as pessoas dizem são incabíveis. Na verdade, uma pessoa, quando ela chega num ponto, desviei, ou ela cometeu um pecado e não se arrependeu na hora, foi excluída do corpo, ela pode depois se arrepender e voltar, né? Há esperança ainda para essa pessoa. Não quer dizer que uma pessoa estava na igreja, ela desviou, eu falei, aquele ali já era, aquele ali não tem mais chance, não. Não é isso, irmãos. O texto está falando o contrário. Né? Vou dar um exemplo, o Gabriel aqui. O Gabriel para falar, cansei, né? Cansei, vou todo de saco cheio, né? Não quero mais saber de igreja. E ficar um ano fora. Se ele for um eleito de Deus, eu acredito, irmão, vai tocar o coração dele e ele vai voltar para Cristo, né? Como o filho pródigo, que teve essa experiência e voltou para o pai. Então, esse tipo de afirmação, uma vez que você é cristão, é impossível você ir para o mundo. Eu não acredito nisso. Eu mesmo já tive meus altos e baixos, irmão. Só que quando você tem seus baixos e você está ali, talvez longe, distante de Deus, tem sempre algo que incomoda você. E você um dia volta. Eu acredito que os eleitos podem tropeçar, podem até dar uma desviada e sair, mas se ele for um eleito verdadeiro, um chamado, ele vai voltar para o Senhor. Ou seja, aqui está mostrando que ele foi entregue a Satanás para que talvez ele pudesse se arrepender e ser salvo no grande dia. No versículo 6 e versículo 7, vemos que além de Paulo mandar a igreja excluir o fulano com o motivo dele se arrepender e ser salvo, havia um outro motivo também. Paulo mostra outros motivos aqui para a exclusão. Vamos ler aqui o versículo 6 para a gente entender. Não é boa a vossa jaquitância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Nós vemos aqui o motivo. O outro motivo que era, no caso, era para que a igreja não fosse contaminada. E Paulo tinha zelo pela igreja de Corinto e diz que a corrupção, a imoralidade, as heresias não podiam entrar na igreja porque um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento aqui, meus irmãos, significa qualquer tipo de mal, heresia, que vai contra a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, né? Então, aqui, tudo que é mal, tudo que é corrupto, tudo que vai contra a palavra de Deus é o fermento que entra na igreja e pode contaminar, ali no caso, todos os irmãos. E no versículo 7, ele dá aqui um ultimato, dizendo, lançai fora. Ele fala, lançai fora o velho fermento. Lançai fora todo o mal. Ou seja, não devemos tolerar heresias, não devemos tolerar o mal, não devemos tolerar pecado que continua sem arrependimento. Nós devemos não tolerar essas coisas. E Paulo dá um ultimato aqui dizendo, lançai fora o velho fermento, né? Porque se nós concordarmos com isso, nós, na verdade, seríamos cúmplices do pecado. Por esse motivo, não devemos tolerar esse tipo de situação na igreja. E Paulo continua dizendo que a igreja deve ser sem fermento. Não deve haver fermento na igreja, assim como o Senhor Jesus. E por isso que ele tinha sido, aqui está dizendo o texto, imolado. Por isso que o Senhor Jesus morreu, é isso que o texto está dizendo, por isso que ele foi imolado. O Cordeiro perfeito de Deus, sem fermento, porque ele era perfeito, totalmente puro. Ele morreu para que nós vivêssemos nossas vidas em novidade de vida. Ou seja, sem o velho fermento, sem impureza, sem contaminação do mundo, sem imoralidade, sem heresias, sem qualquer tipo de mal que afronta o evangelho do Senhor, sem heresias. Por isso que Paulo diz aqui no versículo 8, por isso que nós celebramos a festa, né, que é a Páscoa. Por isso que nós celebramos a Páscoa, não com o velho fermento, né? Mas com o fermento, não com ele cita aqui, na verdade, não com o velho fermento, né, o fermento da maldade e da malícia que ele cita aqui, mas sim com os asmos de sinceridade e de verdade. Ou seja, em novidade de vida.
né? Novo homem, nova criatura, sem o velho fermento, sem ser da forma como nós vivíamos antes, como o velho homem vivia. E aqui, meus queridos, é muito importante a gente entender que nós não devemos viver dessa forma, nós não devemos tolerar e que nós devemos exercer a disciplina bíblica. É de extrema importância que nós venhamos entender que a disciplina bíblica, ela existe. Como eu disse para os irmãos, em grande parte das igrejas, as pessoas vão, elas fazem o que quer, namorado jovenzinho, dorme com a namorada e tá tudo certo, tá lá tocando lá na frente, tá fazendo as coisas tudo normal, os irmãos fazendo um monte de coisa errada e o pastor fazendo vista grossa. Porque a ideia é arrecadar o máximo de pessoas possível e o máximo de din-din possível, e aí eles vão seguindo dessa forma, enganando e sendo enganados. A Bíblia mesmo diz, enganando e sendo enganados, seguindo as suas próprias cobiças. E aí eles fazem vista grossa. E assim a igreja tem seguido em muitas denominações evangélicas, seguindo dessa forma, se esqueceram da disciplina. E por se esquecer da disciplina, irmãos, nós vemos esse circo que a igreja virou nos nossos dias. Por isso é importante nós entendermos que existe disciplina. Ela deve ser exercida para conservar a igreja, né, os mandamentos, a santidade de Deus. E os irmãos não devem caminhar com o velho fermento, mas caminhar em santidade, de uma forma que agrada o Senhor. Nós vemos na Bíblia, irmãos, que existem vários tipos de disciplina. Se nós olharmos, existe a disciplina de Deus, que o próprio Deus nos disciplina. Nós vemos em Provérbios 3,13 que diz o seguinte: porque o Senhor açoita a quem ama, assim como um pai. Né? Um pai que ama o filho, ele corrige, ele açoita, ele pune, porque ele ama. Então você vê, Deus disciplina os que ele ama, porque ele ama, por isso ele disciplina. Então a disciplina significa amor. Um pai também disciplina um filho porque ele ama. E nós vemos em Provérbios capítulo 13, versículo 24, que diz: o que retém a vara aborrece o filho, mas o que ama o disciplina. O que ama, disciplina, ele está dizendo aqui com a vara. Então diz aqui, a disciplina, o pai exerce quando ali numa situação extrema, que o filho já não escuta mais, o pai corrige. O pai exerce a disciplina, e a disciplina com vara, né? Da mesma forma como o próprio Deus faz conosco, açoita-nos. Olha a palavra, Deus nos açoita, ele açoita quem ele ama. Da mesma forma, o pai não guarda a vara, mas ele disciplina o filho porque ele ama, porque ele é um pai, ele ama o filho. Provérbios 13, 24. A Bíblia diz também, em Provérbios 6, 23, que as repreensões da disciplina são os caminhos para a vida. Quando nós aceitamos a disciplina do Senhor, da palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, seguimos nele, dando ouvidos atentos, e entendemos que Deus nos corrige porque ele nos ama, isso nos gera o quê? Caminho para a vida. Olha bem, as repreensões, ou seja, os ensinamentos bíblicos da disciplina bíblica, são os caminhos para a vida. Então, ou seja, o cristianismo em si é disciplina pura, irmãos. Eu acho que não existe uma religião que tem mais disciplina do que o cristianismo. E é muito importante nós entendermos isso. Provérbios 27, 6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Olha que interessante isso. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Né? Ou seja, os que não gostam da gente, na verdade, eles paparicam, eles dão beijos, são enganosos. Mas os que amam a gente de verdade, e diz aqui que leais são as feridas causadas por essas pessoas. Você já viu isso, irmãos, esse ditado? Que quem ama fala a verdade, fala o que você não quer escutar? Isso aí machuca, né? É exatamente isso que você está falando. E você não quer escutar, aquilo te magoa. Mas muitas vezes, quando você ouve de uma pessoa algo que você não quer escutar, que te magoou, porque a pessoa falou a verdade, é aquela pessoa que te ama. No entanto, por um outro lado, o que o texto está dizendo, aquelas pessoas que vêm te beijar, te paparicar, te agradar, muitas vezes são as pessoas que não querem o seu bem. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, disciplina. Né? E esse é o ensinamento da palavra de Deus. Nós vemos em Mateus 18, 15, 17, que nos diz
que se um irmão ele estiver no erro, nós devemos ir lá e exortar esse irmão. Falar para o irmão, ó, irmão, você está errado, isso não está certo não. E aí, se o irmão ele não escutar a gente, nós devemos fazer o quê? Pegar testemunhas. Vamos lá, então, ó, o irmão não escutou, está errado o que ele está fazendo, eu fui falar com ele, ele não me escutou, eu vou lá, então, vou chamar as testemunhas. Então, tá aqui, ó, o irmão Horácio aqui tá no erro. Aí eu falo, irmão Horácio, é o seguinte, tá errado isso que o irmão tá fazendo. Poxa, não pode fazer isso. E ele fala, não quero saber não, pastor. Não quero saber não, vou continuar fazendo, vou continuar no erro aqui. Aí eu vou falar, ô Wagner, o irmão Álvaro, vamos ali conversar com ele, para ver se nós três ali conseguimos exortar o irmão. Aí vamos nós três lá, conversamos com o irmão. Eu levei 2 testemunhas. E aí vamos lá, ô irmão Horácio, está errado, irmão, não pode fazer isso, nós somos cristãos. Nós não podemos seguir no velho fermento, como o apóstolo Paulo diz, nós devemos seguir em novidade de vida. Aí o irmão Horácio, não quero saber, sai para lá vocês todos aí, não quero saber. O que o próprio Senhor Jesus diz, Mateus 18 ali, 15 a 17? Ele diz que essa pessoa deve ser considerada como gentil. É exatamente essa disciplina que o apóstolo Paulo está falando, né? Ele é entregue para Satanás, para o reino das trevas, ele passa a ser do mundo, ele passa a ser um gentil, ele é desconsiderado, ele é excluído do meio da igreja. É exatamente esse texto de Mateus 18, 15 a 17, está em perfeita harmonia com o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, da disciplina, da exclusão dessas pessoas que estão fazendo coisas e não se arrependem, né? Então, a exclusão faz parte da disciplina. Esse é um assunto bem polêmico, né, que a gente está vendo aqui. Provérbios, continuando um pouquinho mais sobre a disciplina, nós vamos depois falar um pouquinho sobre a exclusão em si. Provérbios capítulo 11, no versículo 14, diz que não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselhos dá segurança. Se não houver instrução, irmão, se não houver exortação, se não houver disciplina, o que acontece que o texto está dizendo aqui? O povo cai. Nós precisamos de disciplina, irmãos. Por isso que Deus nos exorta, que Deus nos pune quando precisa, nos açoita se for necessário, para que nós não venhamos a cair, irmãos. Tudo isso Deus faz porque Ele ama. Então nós devemos entender, né, que é dessa forma que acontece. Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 a 2, diz que se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Ou seja, nós devemos, irmãos, corrigir os irmãos que estão no erro. Ou seja, está falando aqui os que são espirituais, né? Os líderes da igreja, o pastor da igreja, eles têm que ir lá e corrigir o irmão que está no erro. Né? Isso é bíblico e está em vários lugares. O próprio Senhor Jesus fala, Paulo fala em Coríntios aqui, Paulo fala em Gálatas 6, Provérbios aponta sempre ali, né, para disciplina. Nós vemos outro texto aqui, Provérbios 12, versículo 1 diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão, olha que usa a palavra aqui, é estúpido. Ou seja, se você ama a disciplina e entende a disciplina, é porque você aceitou o conhecimento bíblico. Você ama o conhecimento. Mas aquele que não aceita a disciplina, a Bíblia diz aqui que ele é estúpido. Salmos também aqui nós vemos, não somente Provérbios, né, que tem vários assuntos de disciplina. Salmos 94, no capítulo, melhor, 94, 12, diz: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Ou seja, irmãos, é um privilégio nós sermos repreendidos pelo Senhor. É um privilégio nós sermos açoitados e punidos quando necessário pelo Senhor. É importante a gente entender isso, irmãos, nos nossos dias. Que Deus às vezes até nos pune e nos açoita, porque é necessário, porque senão a gente se afasta, porque senão a gente cai. E Deus faz isso por amor. Hoje as pessoas estão, na verdade, ao contrário. Se elas não recebem a bênção, elas se revoltam com Deus. Nós devemos entender que nós somos privilegiados se nós somos repreendidos por Deus. A lógica é totalmente invertida do que é ensinado nos dias de hoje, irmãos. Nós devemos nos sentir bem-aventurados aqui, como a palavra diz. Bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, a quem Deus disciplina.
Isso é um privilégio para qualquer cristão, né? Ser disciplinado pelo Senhor. O grande problema é que a igreja de hoje ela é tão politicamente correta e se esqueceu da disciplina, irmãos. Nós devemos ter isso em mente. A Bíblia é um livro de disciplina. No versículo 9 em diante, nós vemos que Paulo começa a tratar de um assunto importante aqui para nós. A associação com cristãos ímpios, ou heréticos no caso, e associação também com pessoas que não são cristãos. Esse é um assunto bem importante para nós entendermos, e é bem surpreendente aqui, na verdade, o que Paulo diz. Ele começa no versículo 9, citando para a igreja não se associar aqui com os impuros. E aqui ele dá um detalhe, ele escreve, né, em outra carta aqui, ele está dizendo em outra carta, porque por algum motivo nós vemos que essa carta ela se perdeu, né? Por algum motivo Deus não permitiu que essa carta que Paulo escreveu se encontrasse no cânon. Ela se perdeu e ninguém tem conhecimento dela. Mas o fato é que Paulo já tinha escrito em outra carta para eles e escreve de novo aqui que eles não se associassem com os impuros. E aqui que está a diferença, que é até surpreendente para nós entendermos. Olha que algo interessante que Paulo diz aqui. Vamos ler o versículo 10 aqui. Refiro-me, né, está dizendo, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois, neste caso, tereis de sair do mundo, né? Paulo está dizendo aqui que ele não está se referindo aos impuros desse mundo. No caso aqui, ó, caso contrário, nós teríamos que sair do mundo, não existir. Se fosse assim, meus queridos, nem com os nossos familiares a gente poderia ter contato. Podemos ter contato com as pessoas que não são cristãs. Podemos sim, irmãos. Podemos ter contato, mas uma coisa que é importante, o cristão, ele tem contato com as pessoas lá de fora, mas sem se contaminar. Não é errado você ter amigos não cristãos, você vai trabalhar com pessoas não cristãos, vai ter pessoas na sua família não cristãos. Não é errado você conviver e se associar com essas pessoas. Se fosse assim, a gente teria que sair do mundo. Na verdade, eu falo que, na verdade, a gente deve se associar com todos e também pregar o evangelho para eles, né? Se não fosse assim, como que a gente ia seguir a grande comissão do Senhor Jesus, que é de ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? Se fosse assim, não teria mais ide, eu não posso me associar com ninguém, então não vai ter mais o ide. Então, irmãos, vamos entender bem aqui. Podemos nos associar com as pessoas, podemos ter amigos não cristãos, e nós devemos, na verdade, fazer a diferença e pregar o evangelho para essas pessoas. Agora, por um outro lado, olha aqui sobre quem que Paulo está se referindo. Vamos ler aqui o versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, né? Ou seja, com toda sorte de impurezas, né? Com esse, vocês nem comais. Olha aqui que Paulo está dizendo que você não deve nem se associar com as pessoas que se dizem cristãs, mas fazem um monte de impureza, leva a vida de qualquer jeito, aquele cristão que finge ser cristão. O que a gente deve fazer? Paulo está falando, você pode se associar com as pessoas do mundo, mas com um crente mentiroso, falso cristão, você não deve se associar com ele e nem comer com ele. Olha que surpreendente isso, irmãos. É surpreendente esse texto. Eu acho que muita gente me interpreta errado isso, né? A questão das pessoas do mundo, das pessoas de dentro, e elas interpretam errado por um motivo que é pregado de uma forma totalmente errada. Eu acho que o Gabriel, quando mandou essa mensagem ali, falando que é um assunto polêmico, eu acho que ele quis dizer isso. Depois a gente pode conversar sobre isso, né? Muitas pessoas questionam a disciplina cristã na igreja e muitos falam que não pode haver exclusão na igreja porque nós não podemos separar o trigo do joio. Não podemos separar o trigo do joio. Eu queria pedir para a Valquíria já abrir, então, no texto,
para a gente ler ele, que é importante a gente ler para a gente entender. Se puder, a Valquíria abrir em Mateus capítulo 13, do versículo 24 a 30. Para a gente só entender isso daqui. Porque a parábola do trigo e joio, ela não pode ser usada para justificar a não exclusão de um falso cristão na igreja. Né? Por dois motivos, irmãos. Uma, porque Paulo está mandando expulsar esse homem aqui na igreja. Então você não pode ir contra isso, é um ensinamento bíblico. Por esse motivo. E o outro, porque a parábola, né? Jesus, ao explicar a parábola, deixa claro que ela é sobre o juízo de Deus. E o trigo é os filhos de Deus. E o joio, no caso, é os filhos do diabo que serão jogados no inferno. E o detalhe crucial que a Valquíria vai ler agora, para a gente entender isso aqui, que é crucial para entendermos essa parábola, é que o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Vamos ler então. Ó, note bem que o que a Valquíria vai ler agora pode nos dar a impressão de que esse argumento é correto, mas depois eu vou mostrar que não é. Vamos lá, Valquíria. Então, o capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Mateus, capítulo 13, do 24 ao 30, diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Irmãos, por isso que eu sempre digo, continua no texto ali, deixa aberto, ok? Deixa aberto o texto. Por isso que eu sempre falo que a gente nunca, jamais deve ler versículos isolados. Olha bem, que se leu só esse texto aqui até o versículo 30, nos dá uma impressão mesmo. Não pode separar o joio do trigo. Mas eu acho que interessante, para a cultura judaica, isso já seria um absurdo. Vamos olhar nesse contexto aqui. O que os apóstolos deveriam ter pensado? Peraí, que negócio estranho é esse? Aí eu quero pedir para a Valquíria agora ler o versículo 30, porque eles não entenderam. Eles falam, peraí, né? Não entendemos esse negócio aqui, não. É para deixar então fazer o que quer e deixar eles ali no meio? Porque não era um costume judaico. Não seria, né, correto isso para o judeu. E notem que aqui é a dúvida que os apóstolos têm. Por isso que eu falo, não deve só ler esse texto aqui, a gente deve ver a continuação. Os discípulos tiveram aqui a dúvida, e eles pedem para explicar, teve outras parábolas aqui, teve da mostarda, né? Teve outras. O que eles pedem para explicar aqui? Vamos lá, vamos ler aqui. Lê então do versículo 36 ao 40, Valquíria. Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 40, diz assim: E a explicação da parábola do joio. Vamos lá. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Irmãos, olha a explicação do Senhor Jesus. Vamos colocar numa prática aqui, ó. O mundo inteiro aqui, ó. Que está falando que é o mundo, né? Não é a igreja, é o mundo. Imagina que o mundo inteiro, nós vemos aqui, né? E ele explica a parábola, né? Respondendo que quem semeou a boa semente é o Filho do Homem, o Senhor Jesus. O campo é o quê? Não é a igreja. Não é a igreja, é o mundo todo. E é num contexto de juízo final. O que vai acontecer no juízo final? A boa semente
são os filhos de Deus. Ou seja, no mundo inteiro existem os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. O maligno que semeou é o diabo. A ceifa, olha bem, a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos que vão lançar o joio no inferno. Está falando de juízo, como vai ser o contexto no mundo inteiro, aos filhos de Deus, vai ter o joio. E ali está falando do juízo, onde o trigo, no caso, são os filhos de Deus. O joio, no caso, são os filhos do diabo, e os anjos vão jogar eles no inferno, num contexto de mundo, né? Quando fala que as pessoas justificam que não deve separar porque o campo, né, é a igreja, não é. O campo está falando aqui claramente, o campo é o mundo. Aqui está falando num contexto de juízo. As pessoas no mundo, há pessoas de Deus, as pessoas que são joio, que são as pessoas filhos do diabo, que serão jogados no inferno pelos anjos. Esse é o contexto, essa é a explicação. Então, a palavra crucial que nós devemos entender é que o campo não é a igreja. Não está falando um contexto dentro da igreja, que o mal deve crescer dentro da igreja. Senão, seria aqui, ó, a gente teria que usar essa palavra que o maligno semeia dentro da igreja, nesse sentido, né? Então, não é. Nós vemos aqui que esse aqui é um contexto de mundo, né? Não está falando da igreja, o campo é o mundo, né? E os ímpios ali são as pessoas que não são cristãs. Então é importante a gente entender a explicação. Quando a gente lê só a primeira parte, Jesus não explica. Então a gente pode entender, opa, peraí, né? Então pode crescer junto dentro da igreja? E Jesus fez questão de explicar, para que não ficasse essa confusão. E os próprios discípulos ficaram com dúvida. Falou, peraí, tem alguma coisa errada, né? O Senhor Jesus explicou. Então imagina aqui quando o Senhor Jesus terminou de explicar, ele falou, entendemos, então, né? Então não quer dizer que pode o mal crescer dentro da igreja e a gente ficar indiferente e deixar. É exatamente o oposto do que o apóstolo Paulo está explicando aqui, irmãos. E olha bem, vai ficar muito claro se a gente seguir essa mesma linha do apóstolo Paulo. E eu quero finalizar dessa forma, irmãos. Vamos ler os dois últimos versículos do capítulo 5. O versículo 12 e o versículo 13. Pois quem que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Olha o versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Como que você pode usar uma parábola ali que não tem nada a ver, falando de mundo, para falar como justificativa que uma pessoa não pode ser excluída, sendo que a própria Bíblia diz: expulsai de entre vós o malfeitor. E aqui Paulo deu a sentença, ele fala da sentença em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Senhor Jesus. Eu não estou presente, mas em espírito. E aqui ele termina aqui, ó, expulsai o malfeitor dentre vós. Ou seja, irmãos, é muito forte esse texto. É muito forte. Mas é como nós devemos seguir. É muito difícil uma realidade dessa numa igreja tão politicamente correta dos nossos dias. Mas é assim que deve ser. A igreja hoje virou uma festa, virou um carnaval, tudo pode, porque eles se esqueceram da seriedade que é, né, a disciplina, de se manter a sã doutrina, de se manter ordem, de se manter uma igreja pura e santa perante